Estude artes como se você estivesse estudando matemática. O que eu quero dizer com isso? A matemática, ela é sistematizada ao ponto da gente ter o que muitos chamam de rigor matemático. O que muitos não. O que é o rigor matemático? E como artista, eu percebo que uma coisa que me chamava muita atenção era uma distinção inconsciente que eu fazia entre dois tipos de profissionais da arte, que eu vou chamar aqui de intuitivos e sistemáticos. Os intuitivos geralmente eram pessoas muito talentosas que se demonstravam extremamente aptas àquilo que propunham fazer muito cedo, mas não necessariamente eram bem-sucedidas em organizar seu portfólio, organizar a sua forma de aprender, e muitas vezes não eram tão boas em ensinar, por exemplo, ou em aprender mesmo. Elas tinham muita intuição, mas tinham dificuldade de aprender estilos diferentes de pintura, de entender como que determinada vertente artística funciona diferente da que ela tem preferência. E parte disso é a sistematização do conhecimento. Os sistemáticos que eu disse me chamavam muita atenção porque eles não são a maioria, e eu sempre senti neles um ar diferente, em que parecia que eu estava conversando mais com um engenheiro, um físico, um médico, do que com um artista. Óbvio que isso é uma definição minha, ela não é uma regra, mas sempre que eu via essa pessoa que tratava a arte como eu via um engenheiro tratando a engenharia e um médico tratando a medicina, eu sentia mais firmeza naquilo que essas pessoas ensinavam e que elas eram pessoas mais preparadas para o trabalho, para o mercado de trabalho. Se você observar, os melhores professores, eles são ótimos em não só pintar, mostrar, desenhar, como em sistematizar. Esse livro aqui é um livro do James Gurney, é um dos meus pintores favoritos, ainda vivos, né? E aqui ele faz uma sistematização do aprendizado de cor e luz. Pintura geralmente com aquarela e guache. E enquanto eu estudava o livro do Guido Risi e esse livro da Química de Matemática, eu comecei a pensar, caraca, se eu estudasse artes como eu estudo matemática, eu acho que eu seria muito mais bem sucedido em muitas coisas que eu gostaria de aprender. E me instalou esse entendimento. Se você estudar qualquer coisa, como a gente vê um matemático, um engenheiro e um físico estudarem seus campos, eu acredito que a gente vai ser mais bem sucedido. Por que eu estou falando isso e não dizendo o contrário? Se você vai estudar matemática, estude como um artista. Sobre outros aspectos, acho que isso faz sentido, porque a arte ela desenvolve outras áreas do nosso conhecimento, do nosso saber. Mas eu digo isso porque era uma parte da minha forma de aprender que eu não conhecia, não tinha desenvolvido, que é essa sistematização do saber artístico, ao invés de ser apenas intuitivo. Eu acho que uma coisa que eu adoraria encontrar, com certeza existe, mas eu desejo procurar ainda, é um livro que seja um convite à matemática, no estilo um convite à arte. Porque as pessoas elas não têm facilidade em ir da arte para um entendimento profundo dela. Geralmente elas vão agir com a arte da mesma forma que elas agem com a matemática. Isso aqui é para quem é talentoso, para quem nasceu com o dom de saber arte. Nesse sentido, eu acho que a matemática e a arte são bem parecidas. A gente precisa de acessibilidade para todo mundo, para esses campos, porque por mais que a gente consuma arte e matemática a gente experiencie, principalmente através da tecnologia, são áreas que no geral, a população geral, não tem contato direto, não produz essas coisas. O normal não é produzir arte ou matemática. Infelizmente.
Então a minha intenção agora é buscar por formas de introduzir a arte, assim como a gente busca introduzir a matemática. Mais um vídeo curtinho falando sobre um tópico que eu tenho pensado recentemente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem se vocês acharam alguma coisa confusa, se vocês gostariam de adicionar um pouco. É sempre um prazer ler o comentário de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.